O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos participou na sexta-feira, dia 29 de setembro, em São Paulo, da Plenária Nacional dos Trabalhadores da Indústria, organizada pelo Movimento Brasil Metalúrgico. O encontro, com 1.500 dirigentes e ativistas, aprovou carta e marcou o Dia Nacional de Protestos e Paralisações para 10 de novembro, véspera da entrada em vigor da reforma trabalhista. Pedro, eu achei que o ato foi grande, representativo, também sentido dos trabalhadores, uma disposição de enfrentar a reforma trabalhista. Que avaliação você faz? Estamos aqui presentes com a nossa delegação de Guarulhos, mais de 30 companheiros, e evidentemente que um ato desse, Guarulhos, o metalúrgico de Guarulhos jamais deixaria de participar. E o que a gente tem visto aqui é uma força maciça, mas da base. E a base está entendendo que o melhor caminho é a luta. Não existe outra forma para que a gente quebre essas reformas que este governo, que não nos representa, está implementando no nosso país. E a palavra de ordem é a luta. É a única forma que nós vamos mudar este modelo que este governo está implantando. É as categorias organizadas, unificadas, para que a gente possa ir à luta. E já vai começar dia 10 de novembro agora. Foi tirado um documento oficial de todas as categorias, para que a gente faça o Dia Nacional de Luta. E Guarulhos, mais uma vez, os metalúrgicos de Guarulhos e região estará presente em grande sua maioria, para lutar, para que a gente possa defender os direitos dos nossos trabalhadores. Hoje nós estamos numa plenária, a plenária já é uma plenária dos trabalhadores na indústria. Temos hoje aqui trabalhadores químicos, plásticos, companheiros eletricitários, metroviários, trabalhadores em edifício, comércio, enfim, diversas categorias que também, alimentação, que estão vindo com o mesmo formato que nós iniciamos. E para nós isso é muito importante, que está aumentando a resistência contra as reformas. Então, a maturidade do movimento sindical está fazendo que os trabalhadores se unam no que é possível, que é a defesa dos interesses e direitos dos trabalhadores. Então, o evento que nasceu no setor metalúrgico hoje já tem outras dimensões, isso é muito importante. Deixou de ser uma luta de categoria, passou a ser uma luta de classe? Com certeza, né? Eu acho que isso estava meio adormecido e muita gente achava que a luta de classe tinha acabado, né? E nós vimos que não acabou, muito pelo contrário, ela estava só esperando o momento de vir para cima dos trabalhadores, e foi o que aconteceu no governo Temer. Agora, os trabalhadores têm que reagir. Uma forma de reação é essa unidade pela base, e pela base a gente vai com certeza levar as centrais também, que já estão trabalhando nesse caminho, a unificação das centrais. Hoje a importância que nós temos aqui reunido é finalizar o que nós vamos fazer daqui para frente. Nós estamos com certeza que a luta faz a lei. E daqui para frente é a certeza que todos temos que se unir cada vez mais, principalmente as mulheres, que somos as maiores prejudicadas. E daqui para frente a união faz a força e juntos somos mais fortes. A mulher metalúrgica, ela está vendo o quanto ela vai ser prejudicada. Eu acho que esse é o momento, principalmente aquelas mulheres que não participam do seu sindicato, é o momento de sindicalizar, é o momento de participar, para não ser retirado nenhum direito. Então é hora de se organizar, se unir cada vez mais, porque só junto não vamos deixar esse governo corrupto tirar os nossos direitos. Essa plenária é fundamental devido à necessidade da organização dos trabalhadores no local de trabalho, contra não só a retirada de direitos da reforma trabalhista, mas da próxima que virá, que é a reforma da Previdência, da qual os metalúrgicos de Guarulhos é contra. Então nós vamos nos unirmos com todos os segmentos industriais para que a gente possa resistir, e a data que for determinada aqui para a gente fazer um ato, um protesto ou até mesmo uma greve, nós vamos estar juntos com todos os trabalhadores que aqui estão, representados por diversas categorias do ramo industrial do Brasil inteiro. Nós não podemos aceitar, ficar quieto, essas reformas que o governo vem empurrando de goela abaixo, sem resistência. Podemos até não ganhar a guerra, mas nós não vamos desistir da luta. Nós vamos lutar, nós vamos resistir e nós vamos gritar ao mundo que nós não aceitamos essas medidas que retiram o direito dos trabalhadores que o governo Temer vem impondo ao povo brasileiro. A síntese deste ato qual é? Essa plenária nacional que foi convocada pelos metalúrgicos à base da sua unidade
é uma plenária de dirigentes, de ativistas sindicais, da cúpula sindical. E o papel principal dessa plenária é reconstruir, restaurar, restabelecer a confiança na base dos trabalhadores em direção às suas direções. O grande papel dessa plenária, além do esforço unitário que ela representa, é esse: restaurar a confiança na base em que a direção sindical está disposta a resistir e a lutar. Trabalhador unido! Trabalhador unido!